Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando na gravação dos vídeos, na psicografia de Carlos Bacelli, nas orientações do Espírito de Irmão José. E nós vamos trabalhar o livro Para Ser Feliz, o capítulo Em Teu Encalço, capítulo 57 do livro, Em Teu Encalço. Não evite, aliás, pensa primeiro o que está no seu encalço. Porque quando a gente fala de encalço, a gente pensa nas questões externas, a gente pensa nas pessoas. Quem que está acompanhando o passo da gente? Porque se está no seu encalço, está acompanhando o seu passo, está acompanhando a sua caminhada, a sua estrada. Em teu encalço. E aí, olha o primeiro parágrafo, porque eu estou colocando assim, vamos pensar o que está no nosso encalço, eu sei. Vocês estão pensando na sogra, no cunhado, no marido e na esposa, que a relação está de atrito, na pessoa que não faz parte desta relação, mas que te traz confronto. Veja, em teu encalço. Não evites o confronto contigo mesmo. Olha, a resposta já começou no primeiro parágrafo. Não evites o confronto contigo mesmo. Enquanto a gente pensa nos terceiros, o irmão José coloca para nós o que nós estamos trazendo aqui, no nosso estado íntimo. Não evites o confronto contigo mesmo. Admite as tuas mazelas. Não ignores as tuas deformidades morais. Não ignores as suas deformidades morais. Vocês vão lembrar, para quem já vem nos acompanhando há mais tempo, nós fizemos aqui na nossa casa estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio. E vocês vão lembrar, em meio às gravações, existe lá no capítulo 13 da obra, Meditação da Amizade com o Homem Velho. Meditação da Amizade com o Homem Velho, que é o capítulo 13 desse livro, se vocês não acharem na gravação, não acharem no vídeo, vocês vão pesquisar no livro. E nesse capítulo, a Hermance Dufour, é o livro da psicografia de Vanderlei Oliveira, vocês vão ver lá a Hermance Dufour falando do respeito ao homem velho. Respeito ao seu estado íntimo, respeito às dificuldades que você carrega. Por quê? Porque para respeitar, anterior ao respeito, tem que ter o reconhecimento. Entenda que essas dificuldades existem. Entenda. Porque se você achar que você não é ciumento, não é possessivo, não é sexólatra, não pensa negativo, não tem envolvimento com o álcool, não tem envolvimento com a fofoca, não tem envolvimento com transtornos emocionais, espirituais e morais de jeito nenhum, você já está se angelizando. Aliás, não era nem para a gente estar falando disso aqui nesse vídeo, porque eu estou falando para aqueles que têm problemas como eu. Eu leio aqui e me enquadro. Passo para vocês, não para que vocês se enquadrem, mas eu me enquadro. Eu preciso de divulgar para vocês como eu estou me enquadrando. Isso tudo que eu dei de exemplo são dificuldades que eu tenho, mas não vou dizer todas para que vocês não se deprimam, junto comigo, claro. Então imaginem vocês, a amizade, respeito à amizade com o homem velho, ou seja, aliás o capítulo se chama Meditação da Amizade com o Homem Velho. Aqui o que ele coloca para nós? Olha o que ele traz. Não evites o confronto contigo mesmo, admite as tuas mazelas. Não ignores as tuas deformidades morais. Encara, agora olha só, e ele coloca a palavra entre aspas, feras, encara as feras do teu mundo íntimo. Encara as feras. Aí a gente começa a pensar, vamos ao quadro? A gente começa a pensar sobre as dificuldades que a gente traz. As dificuldades que a gente traz. Vamos lá. Vocês vão lembrar, quando a gente cita dificuldades, eu estava citando algumas aqui. Então eu vou colocar aqui o pensamento negativo, vou colocar aqui
maledicência, vou colocar o ciúme, vou colocar o sexo desequilibrado, vou colocar aqui a inveja. O que mais? Deixa eu ver aqui. A preguiça, o desânimo, a apatia. O que mais? Me intuam vocês que estão me ouvindo? Já que eu estou falando só para o meu amigo Cássio, que está aqui me ouvindo. Outras dificuldades que a gente tem. A omissão. O que mais? A aversão. A irritação. Impaciência. Será que tem mais? Aqui já está bom. A timidez. A incredulidade. Ou seja, seria a falta de fé. Ah, por aqui está bom, não está? Eu sei que vocês pensaram também no orgulho e no egoísmo que eu vou trazer agora. Imaginem vocês que aqui nós temos então a nossa copa de frutas. A copa de frutas. Claro que são frutas que não trazem para a gente o gosto que nós gostaríamos. Não é aquele gosto adocicado, não é o gosto da satisfação, da alimentação do positivo, não é. Mas nós temos nessa copa aqui o orgulho e o egoísmo. Quem faz essa referência para nós aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês vão ver no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver lá falando do orgulho e do egoísmo, e normalmente eu pergunto assim, o que nasce primeiro, o orgulho ou o egoísmo? E aí cada um vai dando o seu posicionamento. Porém, o Evangelho, ele coloca para nós que o egoísmo não nasce primeiro. O egoísmo é o tronco dessa árvore. O orgulho representa a raiz dessa árvore. Orgulho. Vocês vão localizar no Evangelho segundo o Espiritismo o orgulho e a humildade. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar lá no item 11 o orgulho e a humildade. O item 11 se chama orgulho e a humildade. No item 11 do capítulo 7, que é bem-aventurado os pobres de espírito, vocês vão ver lá ele colocando o orgulho representa a raiz de todas as nossas dificuldades, a raiz de todas. Tudo vem a partir do orgulho. Outra tradução está assim, o orgulho representa a fonte de todas as nossas dificuldades. Se ele é a fonte, o que vai emergir é a partir dele. Mas se nós formos lá no capítulo 11 também do Evangelho, que vocês estão acompanhando no vídeo, lá está amai o próximo como a ti mesmo, também no item 11, que é o mesmo item do capítulo 7, no item 11 está lá o egoísmo. E o egoísmo, ele coloca para nós assim, filho do orgulho. Se ele é filho, ele não pode ser origem. O orgulho é o pai. O egoísmo é o filho. As dificuldades no campo moral, as dificuldades, todas essas que a gente citou, aquelas que a gente lembrou, mas não citou, aquelas que a gente lembrou, mas se envergonhou, então não vai citar. Tá claro? Todas essas são filhos da postura egoística que a gente traz. E tudo que é filho do orgulho, nós vamos dizer que são os netos do orgulho. Tudo que é filho do egoísmo, nós vamos dizer que são os netos do orgulho. Porque se o orgulho é o pai, o egoísmo é o filho, e daqui se originam as outras dificuldades. Olha que família complicada que nós carregamos no nosso estado íntimo. Entenderam? E aí, olha como que o irmão José traz para a gente. Não evites o confronto contigo mesmo, porque olha o nosso estado íntimo. Reconheça que você tem essas dificuldades. Eu reconheço que eu tenho todas elas.
umas mais exacerbadas do que outras e aquelas que eu não conto para vocês. Não é porque vocês vão me julgar, não é por isso não. É porque não cabe no quadro. É só por isso eu tenho que fazer muitas árvores aqui. Imaginem você, ou então aumentar essa copa assustadoramente. Olha bem, não ignores as suas deformidades morais. Quando a gente reconhece, está mais fácil vencer. Vocês já conversaram com aquelas pessoas que bebem, como dizem eles, eu bebo todas? Já conversaram? Antigamente a gente usava o termo alcoólatra. Hoje usa-se o termo alcoolista. Por quê? Porque o alcoólatra é aquele que idolatra o álcool. Mas aquele que é viciado, ele não está idolatrando, ele está patologizando o seu estado. Ou seja, se ele é um doente do álcool, ele é um alcoolista. Aí na hora que você vai conversar com ele, ele fala assim, eu paro a hora que eu quiser. Eu não sou viciado, eu paro a hora que eu quiser. A pessoa que está fumando a maconha, eu não sou viciado, eu paro a hora que eu quiser. Me traz um conforto, eu estou tranquilo, eu paro a hora que eu quiser. Quem fuma o cigarro, eu paro a hora que eu quiser. Esses que dizem que param a hora que querem, que desejam, a hora que eles desejarem, a hora que eles quiserem, já de antemão não reconhece que tem isso como um vício. Não reconhece. E olha, não ignores as suas deformidades morais. Entenda que você traz. Entenda. Entendamos que a gente traz. Encara as feras do teu mundo interior. Encara as feras. Relaciona o mal que já fizeste. Para e pensa. Relaciona o mal que já fizeste. Se atente para essa colocação, porque aí ele diz assim, mas também o mal que ainda possas fazer. Olha, relaciona o mal que já fizeste, mas também o mal que ainda possas fazer. Por quê? Porque se eu relaciono o mal que eu já fiz e não tomo nenhuma providência, e eu estou colocando providência de reconhecimento, de mudança, de identificação, de entendimento, para que eu faça uma caminhada nova, mas se atente também para o mal que ainda possas fazer. Por quê? Porque isso aqui vai criando raiz. Isso aqui cria raiz. Sabe por que cria raiz? A fruta da irritação cai. Quando ela cair, imaginem vocês, por isso é que a gente descobre que é difícil a gente se libertar das situações morais. Imaginem vocês a fruta da irritação caindo aqui, ó. A fruta da irritação caiu. E aí começa pequenas manifestações desta raiz. Qual é a raiz? Do orgulho. E aqui vai despertar um tronco. Qual o tronco? Do egoísmo. E aqui vai começar a primeira frutinha que deu origem, porque não é assim que acontece com as árvores? Caiu uma semente, caiu uma fruta ali, ela apodreceu. Apodreceu, porque ninguém foi lá colher para chupar. No nosso caso, aqui ninguém foi lá para extirpar. Se ninguém apareceu para extirpar, ela vai apodrecendo, você vai mantendo a irritação e vai mantendo e vai mantendo. Aí ela vai começar aqui de novo. Irritação. Sabe o que acontece com a irritação? Ela está sendo alimentada pelo orgulho, que está sendo alimentado pelo egoísmo. Aí vai surgir uma outra frutinha, a impaciência. Que aí surge uma outra frutinha, a indignação. Que aí surge uma outra frutinha, a indiferença. Que aí surge uma outra frutinha, a intolerância. Que aí surge uma outra frutinha, a irritabilidade. Olha, tudo do I foi alimentando outros Is. Claro que, se vão surgindo outras, daqui de uma irritação vai surgir uma maledicência. De uma irritabilidade vai surgir uma indiferença. Imaginem vocês aí,
Da indiferença vai surgir uma antipatia. E daqui, da irritação, indiferença, que mais? Impaciência, irritabilidade. Da impaciência vai surgindo a má vontade de estar fazendo qualquer outra coisa. Você vê como que aos pouquinhos essa árvore novamente vai sendo alimentada. E aí o seu estado de irritabilidade, ele foi agravando tanto que aí começa de novo, eu não vou nem me manifestar, aparece a timidez. Aí aparece de novo a falta de fé, lembram? A incredulidade, aparece a falta de fé. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Estão acompanhando? Agora, imaginem vocês que foi só de uma fruta que eu estou fazendo aqui a associação, que caiu desta árvore, que eu não estou nem reconhecendo que eu tenho todas essas dificuldades. Eu nem estou reconhecendo. Aí aparece, sabe o quê? Nesse movimento todo, a fofoca. Aí aparece os homicidas. Não é o homicida aquele que vai tirar a vida, não. É aquele que tira a esperança, que tira o sonho, que tira a perseverança, que tira o envolvimento do outro ao trabalho, que alimenta nele a preguiça. Por quê? Porque uma pessoa nesse estado aqui, ela vai alimentar a preguiça, que ninguém aguenta conviver com esse sujeito. Aí ele não se envolve com nada também, porque o mundo está errado, só ele que está certo. Imagina, se o mundo está errado, só ele que está certo, ele vitaliza o egoísmo. E como ele é o dono da razão, ele revivifica o orgulho. Olha o tanto que é complicado. Enfim, como vocês podem ver, olha o que anda no nosso encalço. Aí ele coloca então, relaciona o mal que já fizeste, mas também o mal que ainda possas fazer. Vocês veem que de um parágrafo a gente consegue dissecar a árvore por uma. Eu só peguei uma viciação. Como que ela vai alimentando as outras viciações. Tá claro? Aí ele diz assim, toma providência contra os teus impulsos infelizes. Você já sabe que tem. Você já sabe que tem. Toma providência. Qual que é o impulso infeliz que você tem? É de tecer um comentário negativo sobre alguém, seja esse um parente, seja esse um político, seja esse o seu chefe. Qual que é o impulso infeliz que você tem? Toma providência. Olha só, vocês vão lembrar lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 25, quando Jesus coloca para nós assim, concilia-te depressa com os teus adversários, enquanto estás a caminho com ele. Olha, a gente tem vários adversários. Concilia-te significa reconheça. Reconheça. Por quê? Porque a gente está no caminho. Eu reconheço que eu guardo comigo o orgulho exacerbado, eu reconheço que eu tenho comigo o egoísmo que se destaca e em cima dessa somatória eu desperto vários vícios. Alimentando esses vícios, eu vou alimentando outros até nas encarnações seguintes. Por quê? Porque aqui quando Jesus fala, concilia-te depressa com os teus adversários enquanto estás a caminho com ele, ele está dizendo que eu já tenho acesso, porque esse aqui eu já guardo comigo, eu estou a caminho com ele. Concilia-te. Não é o adversário, o parente, o cunhado, o marido, a esposa, os filhos, a sogra, o primo, o vizinho. Não são esses adversários. Não são esses. São esses. Porque se existem adversários externos, é porque existem os internos.
Porque se eu tivesse uma alma boa, eu não os veria como adversário. Mas como a minha alma não é boa, muito pelo contrário, ela está recheada em sombras, eu vejo no outro dificuldades. Ah, mas dizem que as dificuldades que a gente encontra no outro é porque é o reflexo do nosso estado íntimo. É verdade, mas veja em que forma que isso ocorre. Porque tem coisas que a gente não aceita no outro e a gente nem se envolve. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo simples. Eu não tenho envolvimento com o álcool. Não tenho envolvimento com o álcool. Então, o alcoolista me incomoda. Não por ele dizer que gosta, mas por ele sair se agredindo e agredindo terceiros no uso do álcool. Mas olha, me incomoda? Me incomoda. Mas não me incomoda só porque ele está usando. Ah, não, eu encontro nele uma sintonia. Não tem sintonia nenhuma com o álcool. Eu estou dando este exemplo, só para vocês entenderem. Eu não tenho sintonia nenhuma com o álcool. Isso não é um exemplo, isso é fato, ok? Como eu não tenho sintonia, por que aquilo ali vai me incomodar? Ah, porque eu encontro aquela viciação em mim. Eu não encontro, mas aquela viciação dele estimula em mim um outro desvalor, que se chama irritação. Se aquela viciação estimula em mim a irritação, então eu tenho um outro desvalor. Não é porque eu carrego aquela viciação, é porque eu carrego desvalores. Eu carrego desvalores. Então, se carrego a irritação por causa do álcool dele, o álcool me incomoda? Incomoda porque desperta em mim desvalores. Se desperta em mim desvalores, é porque esses desvalores existem. Eles estão aqui dentro. Porque se despertasse em mim compaixão, se despertasse em mim misericórdia, se despertasse em mim entendimento, se despertasse em mim oração, aquela viciação não me incomodaria. Mas me incomoda. Me incomodou? Incomodou. Por quê? Porque eu já guardo a irritação, já guardo a impaciência, já guardo o incômodo, já guardo a indiferença, eu vou guardando a irritabilidade, tudo que eu vou guardando, aquele alcoolista, junto com o seu álcool, despertou em mim. Eu tenho vínculo com o álcool? Não, mas eu tenho vínculo com os desvalores morais que são estimulados na viciação porque eu ainda não fiz movimentos de transformação. Porque se eu tivesse feito, aquilo ali ia despertar esses outros valores que a gente acabou de citar. Eu o veria como uma pessoa doente que precisa de ajuda e eu o envolveria na prece. E abriria o meu coração para ajudá-lo, se assim ele o quisesse. Se não quiser, a oração não se perde. Está claro isso? Então, voltando, olha a fala de Jesus. Concilia-te depressa com o teu adversário. Vamos pegar o versículo todo. Enquanto estás a caminho com ele. Esse momento, gente, que nós estamos conversando aqui, vocês estão ouvindo, se questionando, comentando, conversando. Este momento nós estamos caminhando com os nossos adversários. Aqueles que concordam, aqueles que discordam, não importa, a gente está caminhando com eles. Quem concorda está caminhando com eles. Quem discorda está caminhando com eles. Está aqui dentro. É o nosso estado íntimo. Aí olha o que Jesus fala. Concilia-te depressa com os teus adversários enquanto a gente está na terra. Enquanto a gente está caminhando. Enquanto a gente está trazendo isso para a nossa lucidez. Enquanto a gente está trazendo para o nosso entendimento. Concilia depressa. Para que o teu adversário não te entregue ao juiz. Sabe qual é o juiz disso tudo aqui? O teu adversário não te entrega ao juiz. O juiz é a própria consciência. O juiz não é lá, não é Deus o juiz. Não é Deus. Deus não vai estipular nada. Deus já fez as leis. As leis. E a gente já está debaixo delas. Então qual é o juiz? A tua consciência. Para que o teu adversário não te entregue ao juiz. Esses são os meus adversários que estão originando outros adversários. Vocês veem que eu peguei um adversário. Se eu pego o ciúme, eu vou estar montando outra árvore.
Se eu pego o sexo desequilibrado, eu estou criando outra árvore. Se eu pego a preguiça, eu estou criando outra. Imagina, caminha hoje. Para que os seus adversários não entreguem ao juiz, ou seja, a própria consciência. A própria consciência. Continuando, eu estou fazendo referência só a um versículo. E o juiz não te entregue ao oficial. Aliás, desculpem, oficial. Para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz não te entregue a sua própria... Aliás, o juiz é a própria consciência. Deixa eu fazer aqui para destacar, porque senão eu vou me perder. Olha aqui. O juiz é a própria consciência. Se o adversário te entrega ao juiz, o juiz te entrega ao oficial. Ou seja, o que é oficial? Oficial é o nosso trabalho. Trabalho. O que eu fiz? Nada. Vai me entregar ao trabalho? Só para... Deixa eu... Para ficar mais lúcido para quem está nos acompanhando, olha bem. O oficial é o trabalho. Aqui vai ficar mais claro. O versículo diz: concilia-te depressa com os teus adversários, enquanto estás a caminho com ele, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao oficial, e o oficial te encerre na prisão. Aí agora eu vou fazer de vermelho, para vocês entenderem o resultado final. Ou seja, quando a gente fala de juiz, nós estamos falando da consciência. Quando a gente fala do oficial, estamos falando do trabalho, porque o oficial é, olha, o que eu fiz? O que eu fiz para eliminar? O que eu fiz para investir no meu estado íntimo positivo? O que eu fiz para desmistificar as negativas em relação aos desvalores que eu alimento? Nada. Fiz nada. Se eu não fiz nada, a hora que o juiz me entregar ao oficial, e o oficial, ou seja, as atitudes, elas estão ausentes, as atitudes, elas não aparecem, as atitudes estão recheadas de preguiça, de desânimo, de apatia, de falta de solidariedade, de agressividade. As atitudes, ou a falta de trabalho, me encerram na prisão. Entenderam o versículo? Dá para a gente conciliar esse desenho, este versículo, com este capítulo? Em teu encalço? Olha o que está em nosso encalço. Tanto que Jesus é claro, não é? Concilia-te depressa com os teus adversários, para que o teu adversário não te entregue ao juiz. Para que o juiz não te entregue ao oficial. E para que o oficial não te encerre na prisão. Qual prisão? Imagine vocês que nós estamos na terra. Aqui, olha a prisão. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Trazendo as mesmas dificuldades. Sabe por quê? Até hoje, lá no iniciozinho, não conseguimos conciliar com os nossos adversários. A gente nem está reconhecendo o que está trazendo. E aí ele continua, não contemporizes mais com os teus erros e vícios. Não faça, contemporize assim, para de passar a mão na sua própria cabeça, para de contemporizar. Ah, eu sou assim mesmo, eu sei que é difícil, mas Deus vai ter compaixão de mim. Para com essa desgraça, para. Por quê? Não contemporizes mais com os teus erros e vícios, faça movimentos de mudança. Faça, reconheça, faz movimentos de mudança. Não contemporizes. O Sócrates tem uma colocação muito interessante, fazendo ainda uma reflexão sobre isso. Olha o que ele diz. Uma vida sem reflexão não é uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida sem reflexão não é uma vida que vale a pena ser vivida.
Por quê? Porque ele não está falando da reflexão de parar a vida inteira só pensando. Ele não está fazendo isso não, gente. Ele está dizendo que a reflexão é hora de arregaçar as mangas e aproveitar o momento de trabalho. Momento de trabalho. Ou seja, oficializa o seu bem-estar na construção dos seus valores morais. Oficializa. É essa a reflexão. Por quê? Porque se o adversário te entregar ao juiz, que é a sua própria consciência, a hora que o juiz fizer uma autoavaliação, a sua consciência fizer uma autoavaliação, vai entender que você passou a vida inteira envolvido com o trabalho. Você pode não ter eliminado os vícios, você não eliminou, mas você trabalhou, você lutou, você investiu, você não desistiu. Não tem jeito de te encerrar na prisão. Porque aí você, mas a gente vai voltar para a Terra, é verdade, mas em condições mais favoráveis, muitos de nós já estamos em condições mais favoráveis do que o que vivemos no passado. Queira Deus que a gente não desencarne igual como a gente chegou aqui ou pior do que o que a gente chegou aqui. Queira Deus que a gente não faça esse movimento. Para quê? Para não repetir movimentos de presidiários da Terra, para não repetirmos, tá claro? Aí ele coloca para nós assim, hoje é o momento de começar a mudar, hoje é o momento de começar a mudar, agora, neste exato momento, e não mais tarde, quando a tua vontade então voltar a se fragilizar. Não mais tarde, quando a tua vontade voltar a se fragilizar. Porque vontade é um valor que todos nós temos. Kardec traz para nós no livro Obras Póstumas, vontade, atributo essencial do espírito. É um valor que todos nós temos. Uns empregam negativamente, é a má vontade. Outros empregam positivamente, a boa vontade. Mas a vontade todo mundo tem. Então, olha, hoje é o momento de começar a mudar, agora, neste exato momento, e não mais tarde, quando a tua vontade, então, voltar a se fragilizar. Não mais tarde. Por quê? Porque deixar para depois a vontade se fragiliza. Aí a gente alimenta o desânimo, a apatia, aí vem dor no corpo, dor de cabeça, porque a gente não tomou decisões que precisavam ser tomadas. Antes que a tua situação mais se complique, descomplica-te. Antes que a tua situação mais se complique, descomplica-te. Faz o seu movimento. E aí ele fecha no último parágrafo. Não acredites na existência do crime perfeito. Porque a lei divina que tem todas as informações a teu respeito está em teu encalço. E vai te encontrar mais cedo do que pensas. Não, gente. Peraí, eu vou ler de novo. Olha aqui. Não acredites na existência do crime perfeito. Não acredites nessa existência, porque a lei divina não existe crime perfeito, porque a lei divina que tem todas as informações a teu respeito, se a lei sabe tudo a nosso respeito, ela está em teu encalço, ou seja, a lei está no nosso encalço e vai te encontrar mais cedo do que pensas. Aí a gente lê isso e fica assim, gente, mas esse irmão José é ameaçador. Eu não consigo vê-lo como ameaçador. Ele é realista. É o que é, olha, é assim que funciona. Não passa a mão na cabeça de ninguém, também não agride ninguém, olha, é assim que funciona. A lei divina está no teu encalço. Não acredita que exista crime perfeito. Não acredite. Se não existe crime perfeito, a lei vai nos encontrar. E aí, ele não coloca mais cedo ou mais tarde, ele coloca mais cedo que pensa. Mais cedo do que pensa, eu estou tendo uma lembrança aqui para a gente fazer referência no livro Céu e Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura,
no terceiro parágrafo, ele coloca que Deus leva em conta tudo. Depois, se vocês puderem ler o terceiro parágrafo e o oitavo parágrafo, ele vai colocar isso, que Deus leva em conta tudo. Tudo que a gente faz, o pensamento negativo que a gente carrega, Deus também observa. Que está debaixo de uma lei, Deus também observa. Mas o positivo também é considerado. Então, imagine o que nós estamos fazendo. Olha que salada vira o nosso estado íntimo. Olha que salada. Então, se o negativo está acontecendo, o positivo também está acontecendo. Tanto no terceiro quanto no oitavo parágrafo, ele reforça, mas com dizeres diferentes, mas depois eu gostaria que vocês pegassem lá, abre o livro Céu e Inferno, dê uma lida, e coloca apenas nesses dois itens, o capítulo 7, o capítulo 7 é as penas futuras. Primeira parte do livro Céu e Inferno. Código Penal da Vida Futura, item terceiro, são 33 códigos. Eu estou fazendo referência ao terceiro e ao oitavo. Vocês vão ver lá. Ele leva em conta tudo, o negativo e o positivo. Então, observa o teu esforço, porque aí ele encerra dizendo que não existe crime perfeito, que a lei divina está em teu encalço e vai te encontrar mais cedo do que pensas. A proposta dele é: mudemos o nosso estado íntimo. Aliás, lembrando o Dr. Bezerra, quando ele coloca para nós no livro Herdeiros do Novo Mundo, na psicografia do médium André Luiz Ruiz, mude de sintonia para que não seja preciso mudar de mundo. Mude de sintonia para que não seja preciso mudar de mundo. Estamos entrando efetivamente na regeneração. Manter esta sintonia aqui nos convoca para repetirmos a experiência em mundos inferiores, para refazermos valores. Mude de sintonia, para que não seja preciso a gente deslocar para outros mundos. Se mudarmos de sintonia, nós vamos alimentar o positivo. E aí sim, quando o juiz encontrar o oficial, eles vão conversar. E nessa conversa, olha, a minha consciência estará tranquila em função do trabalho que eu desenvolvi. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Tomara que esteja valendo a pena. Um abraço a todos e até breve.